Valorizo demais a nossa amizade para arriscar, disse ela quando perguntei sobre levar as coisas mais longe, então respeitei a sua escolha, segui em frente completamente, e encontrei o amor verdadeiro. Agora ela está a enviar mensagens de parabéns 3 anos depois enquanto publico vídeos a comprar anéis de noivado. Pessoal, antes de começarmos o vídeo, inscrevam-se no canal e deixem o like se vocês gostam de ver o karma funcionando mais rápido do que o esperado. Obrigado! Vamos lá! Carolina e eu éramos amigos próximos há 2 anos, partilhando as nossas tradições de filmes às sextas-feiras e conversas genuínas sobre tudo, desde objetivos profissionais até dramas familiares. Como consultor de engenharia em Santos, eu valorizava consistência e conexões autênticas, o que fazia a nossa amizade parecer algo raro e que valia a pena proteger. Mas naquela noite de novembro, a ver alguma comédia romântica esquecível no sofá dela, finalmente arranjei coragem para lhe dizer como me sentia realmente. Carolina, preciso de ser honesto contigo sobre uma coisa, disse durante um momento silencioso entre cenas, com o coração a bater forte contra as costelas. Desenvolvi sentimentos por ti que vão além da amizade, e estava a pensar se também sentirias o mesmo. Ela pausou o filme e virou-se para me olhar com aquela expressão gentil que eu tinha aprendido a amar, mas as suas palavras cortaram mais fundo do que qualquer rejeição dura poderia ter feito. Felipe, valorizo demais a nossa amizade para arriscar, disse suavemente, estendendo a mão para apertar a minha naquela forma consoladora que agora parecia um prêmio de consolação. Já vi demasiadas amizades óptimas serem arruinadas quando as pessoas tentam transformá-las noutra coisa, e não consigo suportar a ideia de perder o que temos. Acenei com a cabeça e consegui o que esperava ser um sorriso compreensivo, dizendo-lhe que respeitava a sua decisão e apreciava a sua honestidade, mesmo que internamente me sentisse como se alguém me tivesse acabado de explicar porque nunca seria suficientemente bom para a coisa que mais queria. Acabamos o filme numa normalidade fabricada, ambos a fingir que nada fundamental tinha acabado de mudar entre nós, e conduzi para casa com o peito vazio e a mente já a calcular quanta distância precisaria para curar adequadamente. Na manhã seguinte, abri o portátil e comecei a pesquisar posições de engenharia noutras cidades, sabendo que ficar perto de algo que não podia ter só tornaria tudo pior. Durante o mês seguinte, implementei o que privadamente chamei a minha estratégia de saída elegante, afastando-me gradualmente das nossas noites regulares de filmes às sextas e encontros de grupo sem criar drama ou fazer Carolina sentir que tinha feito algo errado. Comecei a recusar convites com desculpas que soavam legítimas sobre projetos de trabalho e obrigações familiares, e quando aparecia em eventos de grupo, mantinha as coisas leves e amigáveis enquanto me posicionava perto de outras pessoas em vez de gravitar em direção a ela como costumava fazer. 2 semanas depois daquela conversa, tinha me candidatado a uma posição de consultor sênior de engenharia numa empresa de infraestruturas em Coimbra, e a resposta foi mais rápida do que ousara esperar. Queriam que começasse em 6 semanas, citando a minha experiência com sistemas de tratamento de água como exatamente o que as suas operações em expansão na região central precisavam. Quando contei ao nosso grupo de amigos sobre a mudança durante bebidas no nosso local habitual de quinta-feira, observei cuidadosamente o rosto de Carolina enquanto explicava a oportunidade para avanço profissional e a hipótese de liderar grandes projetos municipais. Espera, isto parece muito repentino, disse ela, os olhos a procurar no meu rosto com uma expressão que não conseguia decifrar. Isto é por causa da nossa conversa do mês passado. Dei-lhe o meu sorriso mais tranquilizador e abanei a cabeça, explicando que tinha estado a considerar uma mudança há meses e que esta oportunidade era boa demais para deixar passar, o que era tecnicamente verdade mesmo que o timing não fosse coincidência. Na minha festa de despedida no fim de semana seguinte, Carolina puxou-me de lado perto do final da noite e colocou uma pulseira de amizade trançada no meu pulso, do tipo que costumávamos ridicularizar no básico mas que de alguma forma parecia significativa agora. Promete-me que vais manter contato, disse, a voz carregando uma urgência que me fez questionar se estava a começar a entender o que estava a perder. Claro, respondi, sendo sincero naquele momento mas ainda não percebendo que esta seria a nossa última conversa real durante anos. Coimbra tornou-se a minha nova página em branco de formas que não tinha antecipado, e atirei-me a construir uma vida inteiramente nova com a abordagem metódica que normalmente reservava para projetos de engenharia. No primeiro mês, tinha me juntado a 2 clubes de caminhadas, inscrito em aulas de culinária aos fins de semana no Instituto Culinário local,
e remodelado completamente a minha presença nas redes sociais, deixando de seguir todas as conexões de Santos e publicando fotos de trilhos da região central e mercados do centro da cidade em vez dos nossos antigos encontros de grupo. O meu novo trabalho nas soluções de infraestrutura central desafiou-me de formas que a minha posição anterior nunca tinha feito, com projetos complexos de tratamento de água abrangendo 3 distritos que me exigiam viajar e colaborar com equipas que genuinamente respeitava. Quando Carolina começou a enviar-me mensagens sobre os seus últimos desastres amorosos e dramas do trabalho, respondi com educadas mas cada vez mais distantes cortesias: "Isso parece frustrante ou espero que as coisas melhorem", antes de eventualmente apenas carregar no botão like nas suas mensagens sem elaborar as respostas pensadas que ela claramente esperava. A mudança tornou-se mais aparente quando me ligou às 11 da noite numa terça-feira, a chorar sobre como seu apartamento tinha sido assaltado e se sentia insegura e violada, precisando de alguém para ajudar a processar as consequências emocionais como eu tinha feito incontáveis vezes antes. Em vez da sessão de conforto de 1 hora que ela esperava, enviei uma mensagem breve: "Lamento saber que isso aconteceu. Espero que o teu seguro cubra tudo e que estejas a ficar num sítio seguro esta noite." O silêncio que se seguiu disse-me que ela tinha recebido a mensagem de que eu já não era o seu sistema de apoio emocional preferido, embora duvide que tenha entendido por que isso teve de mudar. 3 meses depois da minha vida em Coimbra, descobri escalada num ginásio no centro onde conheci Clara, uma fisioterapeuta cuja abordagem à conversa parecia refrescantemente diferente. Perguntava sobre os meus projetos de engenharia com curiosidade genuína. Partilhava histórias sobre as suas próprias aventuras em ciclismo de montanha e trail running, e tratava as nossas interações como trocas entre iguais em vez de oportunidades para ela descarregar os seus problemas sobre outra pessoa. "Sabes o que amo na escalada?", disse Clara durante a nossa terceira sessão juntos, pó de magnésio nas mãos enquanto discutíamos estratégias de rotas. "É só tu e a parede, sem desculpas, ninguém mais para culpar se não chegares ao topo, mas também nenhum drama de mais ninguém apesar-te." Encontrei-me realmente a rir, não a risadinha educada que tinha aperfeiçoado para situações sociais, mas diversão genuína ao conhecer alguém que entendia que responsabilidade pessoal era atrativa em vez de pesada. O que se desenvolveu entre Clara e eu pareceu fundamentalmente diferente de qualquer relacionamento que tinha experienciado antes, construído em aventuras partilhadas em vez de queixas partilhadas sobre a injustiça da vida. Começamos a fazer ciclismo de montanha juntos aos fins de semana, explorando trilhos pelos parques da região onde ela fazia almoços pensados e eu trazia a minha câmara para documentar as paisagens que descobríamos. E as nossas conversas durante estas viagens revelavam alguém que abordava desafios com o mesmo otimismo metódico que eu trazia para problemas de engenharia. "Amo como pensas nas rotas", disse-me num sábado depois de termos navegado com sucesso num sistema de trilhos particularmente técnico. "Não estás apenas a esperar aleatoriamente pelo melhor, estás realmente a planear 3 movimentos à frente." Quando mencionei o meu objetivo de visitar todos os principais parques nacionais em 5 anos, Clara não apenas acenou educadamente como a maioria das pessoas fazia, puxou do telemóvel e começou a pesquisar que parques ofereciam a melhor combinação de caminhadas e escalada, sugerindo que começássemos a planear a nossa primeira viagem juntos. A minha carreira começou a florescer de formas que me surpreenderam, começando com um projeto de tratamento de água em Leiria que ficou pronto antes do prazo e abaixo do orçamento, o que levou à minha promoção a consultor sênior em 18 meses e oportunidades para liderar projetos de infraestrutura através da região central que desafiaram tudo o que pensava saber sobre engenharia municipal. Entretanto, segundo as atualizações ocasionais que filtravam através dos nossos amigos mútuos, a vida de Carolina tinha se tornado um ciclo previsível de relacionamentos falhados e estagnação profissional. Enquanto ela aparentemente lutava para entender por que o sistema de apoio emocional que tinha dado como garantido já não estava disponível sempre que precisava de alguém para processar a sua última desilusão. "Ela não para de perguntar por ti", mencionou o nosso amigo Tiago durante uma videochamada, soando algo exasperado. "Tipo, constantemente. Queria saber se estavas a ver alguém, se parecias feliz, se alguma vez mencionavas ter saudades de Santos." Através de uma combinação de curiosidade e ligeira preocupação, eventualmente descobri que Carolina tinha estado subtilmente a espiar a minha presença nas redes sociais, vendo todas as histórias que publicava sobre viagens de fim de semana ao norte e conferências profissionais no Porto.
Enquanto seu próprio feed do Instagram permanecia preso no mesmo padrão de fotos de bares de Santos e queixas sobre aplicações de encontros falharem em entregar homens de qualidade que entendessem o que uma mulher real merecia. O contraste tornou-se quase cômico quando publiquei fotos de uma apresentação de cliente no Porto onde tinha sido convidado a falar sobre infraestrutura sustentável de água, e em horas Carolina tinha publicado uma história do mesmo bar desportivo do centro de Santos que frequentava há 3 anos, com a legenda "Mais uma noite desiludente", e marcada com 3 amigas que pareciam igualmente aborrecidas. Clara também notou o padrão, já que o meu telemóvel acendia com visualizações anônimas de histórias sempre que partilhava fotos das nossas aventuras de caminhada ou conquistas profissionais, e ela achou toda a situação mais divertida do que ameaçadora. "Então deixa-me ver se percebi", disse Clara numa noite enquanto planeávamos a nossa próxima viagem aos Pirineus. "Esta rapariga rejeitou-te, tu seguiste em frente e construíste uma vida incrível, e agora ela está basicamente a espiar-te para ver o que está a perder." A situação cristalizou para mim durante essa conversa. Eu não era o que tinha seguido em frente de algo bom, eu era o que tinha escapado de algo que nunca me ia satisfazer e encontrou o que realmente merecia. Quando Clara e eu celebramos o nosso primeiro ano juntos com uma viagem de escalada aos picos da Europa, tinha parado completamente de verificar se Carolina estava a ver as minhas histórias, porque finalmente entendi que a sua atenção era irrelevante para minha felicidade e a sua ausência tinha feito espaço para algo infinitamente melhor. 2 anos e meio depois de deixar Santos, estava a rever especificações de projeto no meu escritório de canto quando a minha assistente bateu e disse que alguém chamado Carolina estava ali para me ver, alegando ser uma velha amiga que por acaso estava na cidade em negócios. O meu estômago caiu ligeiramente quando percebi que ela tinha orquestrado uma viagem inteira a Coimbra apenas para engendrar este encontro casual, e quando entrou no meu escritório usando um outfit cuidadosamente escolhido que gritava "mulher profissional de sucesso", consegui ver o cálculo por trás do seu sorriso brilhante e cumprimento excessivamente entusiástico. "Felipe! Meu Deus! Não acredito que estou realmente aqui", disse, abrindo os braços como se fôssemos parentes há muito perdidos. "Tive uma reunião de cliente no centro e lembrei-me que trabalhavas algures por aqui, então pensei tentar a sorte e ver se estavas disponível para almoçar." Levantei-me e apertei-lhe a mão profissionalmente, notando como a sua expressão tremulou com confusão no cumprimento formal que claramente não esperava. Depois sugeri irmos a um restaurante próximo onde podia manter a conversa contida e limitada no tempo. Durante o almoço num local genérico business casual que tinha escolhido especificamente pela sua falta de atmosfera romântica, mantive a conversa implacavelmente profissional enquanto mencionava Clara a cada oportunidade, descrevendo a nossa viagem recente aos Pirineus e os nossos planos para enfrentar alguns picos do norte no próximo mês. "Isso parece incrível", disse Carolina, o garfo a pairar sobre uma salada que não estava realmente a comer. "A Clara deve ser muito especial para estares a planear todas estas aventuras juntos." Respondi simplesmente. "É fisioterapeuta aqui em Coimbra, e ambos adoramos o estilo de vida ao ar livre que esta região oferece. Ritmo muito diferente de Santos, mas adequa-se perfeitamente a nós." Observei Carolina processar a finalidade no meu tom, a forma como tinha dito nós como se Clara e eu fossemos uma unidade permanente, e como tinha descrito Santos como algo que tinha ultrapassado em vez de algo de que sentia falta. Depois de 1 hora de conversa educada onde ela continuava a tentar direcionar a conversa para as nossas memórias partilhadas e eu continuava a redirecionar para tópicos de trabalho, disse-lhe que precisava voltar para uma chamada de cliente, e ela pareceu genuinamente chocada por eu não estar a prolongar a visita ou sugerir que nos encontrássemos novamente antes de ela deixar a cidade. "Foi bom ver-te", disse quando nos separamos na calçada, e a frase cuidadosamente neutra claramente não era o que ela esperava ouvir. Em 1 semana, as mensagens começaram a chegar num tom completamente diferente das suas atualizações casuais anteriores. Mensagens longas cheias de memórias específicas sobre a nossa amizade e sugestões subtis de que tinha cometido um erro ao não apreciar o que tínhamos. "Estava a pensar naquela vez que fomos à praia de Nazaré e fomos apanhados por aquela tempestade", dizia uma mensagem. "Lembras-te como ficamos no teu carro 2 horas apenas a falar sobre tudo? Tenho saudades de ter alguém que realmente me entendia assim." Lia, guardei o telemóvel, e voltei a rever relatórios de engenharia sem responder.
As suas mensagens tornaram-se mais longas e desesperadas nas semanas seguintes, transitando de nostalgia para declarações diretas sobre reconsiderar a nossa dinâmica de amizade, mas ou não respondia de todo ou enviava respostas breves e educadas que não lhe davam nada para construir. Espero que estejas bem tornou-se a minha resposta padrão quando respondia, uma frase que reconhecia a sua mensagem sem encorajar mais comunicação. As emergências falsas começaram cerca de um mês depois, começando com uma mensagem de crise familiar às 10 da noite alegando que o seu pai tinha sido levado às pressas para o hospital e precisava de alguém para falar que realmente conhecesse a situação da sua família. Em vez de ligar como ela claramente esperava, encomendei flores para serem entregues no hospital com um cartão expressando as minhas esperanças para a rápida recuperação do seu pai, um gesto que era pensado o suficiente para evitar parecer insensível mas impessoal o suficiente para manter limites apropriados. Quando me enviou mensagem no dia seguinte para agradecer pelas flores e mencionar que o seu pai estava bem mas que realmente precisava ouvir uma voz familiar, não respondi de todo. Segundo Tiago, que se tinha cansado de ser intermediário de Carolina para informação relacionada comigo, as suas amigas de Santos tinham começado a distanciar-se dela enquanto se tornava cada vez mais obcecada com recuperar o Felipe. E não conseguia participar em conversas de grupo sem de alguma forma direcioná-las para analisar as minhas publicações nas redes sociais ou especular sobre se Clara e eu éramos realmente sérios. Ela honestamente tornou-se meio exaustiva, admitiu Tiago durante uma das nossas chamadas trimestrais de atualização. Sempre que saímos, arranja uma forma de te mencionar, e quando as pessoas tentam mudar de assunto, fica defensiva e diz que não entendemos quão especial era a vossa amizade. A ironia não me passou despercebida de que Carolina tinha finalmente percebido o valor do que tinha rejeitado, mas apenas depois de me ver construir algo melhor com alguém que tinha reconhecido o meu valor desde o início. 3 anos exatos depois de ter deixado Santos, o meu aniversário chegou com o tipo de manhã fresca de outubro que fazia Coimbra sentir-se como casa, e estava a desfrutar café com Clara quando o meu telemóvel tocou com uma mensagem de um número de que não tinha ouvido falar há meses. Parabéns, Felipe! Não acredito que já passaram 3 anos desde que te mudaste. Estava mesmo a pensar no teu 26º aniversário quando fomos àquele sítio terrível de minigolf e insististe em manter a pontuação mesmo que metade dos buracos estivessem partidos. Lembras-te como ficaste competitivo com aquele buraco do moinho? Tenho saudades daqueles tempos fáceis quando podíamos apenas ser nós próprios sem complicações. Sei que as coisas ficaram estranhas antes de partires, e tenho pensado muito naquela conversa que tivemos. Talvez tivesse medo de estragar algo bom, mas agora pergunto-me se perdi algo ainda melhor. Espero que sejas feliz aí, mas também espero que te lembres que algumas conexões são demasiado especiais para simplesmente desaparecer. Adoraria conversar adequadamente se alguma vez estiveres na cidade ou se quiseres fazer videochamada qualquer dia. Espero que o teu dia seja incrível. A mensagem estava claramente elaborada para soar casual enquanto tocava em cada botão emocional que conseguia pensar, mencionando memórias específicas que só nós partilhávamos e terminando com uma abertura para contato renovado que tentava soar natural em vez de desesperada. Li 2 vezes, não senti absolutamente nada além de ligeira irritação pela tentativa de manipulação, e pus o telemóvel virado para baixo no balcão da cozinha sem responder. Está tudo bem? Perguntou Clara, notando a minha expressão, e quando lhe mostrei a mensagem, levantou as sobrancelhas e abanou a cabeça com diversão incrédula. Uau, ela realmente foi a fundo nessa. O timing também é bastante incrível, considerando o que vamos fazer hoje. Ela estava certa sobre o timing, porque tínhamos planeado passar a tarde na joalharia central no centro, a ver anéis de noivado que Clara tinha estado sutilmente a apontar durante as nossas discussões recentes sobre o futuro. Na joalharia, publiquei uma história no Instagram das nossas mãos entrelaçadas sobre uma vitrina cheia de anéis de diamante, com a legenda Grandes Decisões à frente e um emoji de coração, não pensando em quem poderia ver até o meu telemóvel começar a tocar 20 minutos depois. O identificador de chamadas mostrava o número de Carolina, a primeira vez que realmente me ligava em mais de um ano, e imediatamente recusei a chamada e observei enquanto ela tentava mais 2 vezes antes de aparentemente desistir. Deixa-me adivinhar, disse Clara, vendo meu telemóvel tocar com notificações de correio de voz enquanto examinávamos um engaste solitário particularmente bonito. Alguém viu a nossa história e teve algum sentimento sobre isso.
Quando chegamos a casa nessa noite, toquei o correio de voz no altifalante para que Clara pudesse ouvir a mensagem divagante e ligeiramente ofegante de Carolina sobre querer conversar adequadamente e como tinha estado a pensar muito em nós ultimamente e talvez pudéssemos fazer videochamada este fim de semana para realmente reconectar como amigos. A sua voz carregava aquele tom casual forçado que as pessoas usam quando tentam soar inafetadas enquanto claramente se desmoronam, e terminou com sei que provavelmente estás ocupado com trabalho e tudo. Mas realmente acho que devíamos falar em breve, tipo realmente falar, sabes? Antes da mensagem ser cortada a meio da frase. Clara e eu olhamos um para o outro através do balcão da cozinha, e ela começou a rir primeiro, o que me fez rir também, pelo absurdo de alguém tentar reinserir-se numa vida que tinham rejeitado precisamente no momento em que essa vida estava a atingir o seu ponto mais alto. Devo sentir-me mal pelo quão perfeito é este timing? Perguntou Clara, ainda a rir. Porque meio que adoro que ela te esteja a ver seguir para o compromisso mais importante da tua vida. Naquela noite, bloqueei o número de Carolina em tudo, apaguei o correio de voz sem ouvir completamente, e passei a noite a pesquisar empresas de balão de ar quente na região porque tinha decidido exatamente como queria pedir Clara em casamento. 6 semanas depois, numa manhã perfeita de novembro com o rio Mondego estendendo-se abaixo de nós como uma fita de ouro, pedi Clara em casamento enquanto o nosso balão de ar quente derivava silenciosamente através do nascer do sol, e o seu imediato sim, veio através de lágrimas de pura alegria que nada tinham a ver com obrigação ou contentar-se com alguém seguro. Não acredito que planeaste tudo isto, disse, olhando para o anel que tinha escolhido baseado em meses de observar o que ela realmente gostava em vez do que pensava que impressionaria outras pessoas. E a forma como me beijou foi como chegar a casa a um sítio que nunca soube que estava a procurar. Quando publicamos o nosso anúncio de noivado nessa noite, uma foto simples da mão de Clara na minha com o Vale do Rio no fundo e uma legenda sobre encontrar o teu parceiro de aventura perfeito, a resposta dos nossos amigos de Coimbra e colegas de trabalho foi imediata e genuinamente entusiástica. Pessoas que tinham visto o nosso relacionamento desenvolver-se e sabiam que tínhamos construído algo sólido. Em horas, segundo Tiago que ligou para me felicitar, as notícias tinham chegado ao nosso grupo de amigos de Santos, e aparentemente Carolina tinha criado uma conta falsa no Instagram para ver as nossas fotos já que tinha sido bloqueada das minhas contas reais, passando o que Tiago descreveu como uma quantidade embaraçosa de tempo a analisar cada detalhe da nossa publicação de anúncio. A mensagem final veio através do próprio Tiago 2 dias depois, uma nota cuidadosamente elaborada que Carolina lhe tinha pedido para passar, expressando parabéns enquanto também mencionava como sempre soube que eu encontraria alguém especial e esperava que pudéssemos reconectar como amigos algum dia agora que eu estava claramente feliz e estabelecido. Ela parecia pensar que isto seria, tipo, uma altura natural para vocês voltarem a ser amigos, explicou Tiago, soando cético. Porque estás noivo agora então não há tensão romântica ou assim. Pedi a Tiago para não passar mais mensagens de Carolina, explicando que alguns capítulos precisam permanecer fechados para o bem-estar de todos, e ele concordou com o alívio óbvio de que não teria de ser mensageiro mais. Clara e eu atiramo-nos ao planeamento do casamento com o mesmo entusiasmo metódico que trazíamos às nossas aventuras de caminhada, e quando ela sugeriu que tivéssemos a cerimônia num parque nacional no norte onde tínhamos escalado a nossa primeira montanha juntos, soube que tinha encontrado alguém que entendia que as melhores celebrações eram a jornada em vez de apenas anunciar o destino. Adoro que precises de encerramento completo do teu passado, disse-me Clara numa noite enquanto endereçávamos convites para pessoas que tinham realmente apoiado o nosso relacionamento. Mostra que sabes a diferença entre ser educado e ser saudável, e nunca quero que sintas que tens de pedir desculpa por escolher o que é melhor para nós. Olhando para trás agora, enquanto planeamos a nossa lua de mel aventureira pelos parques nacionais do norte e Clara pesquisa as melhores rotas de escalada enquanto eu mapeio os locais de fotografia, finalmente entendo que Carolina me rejeitar não foi um julgamento sobre o meu valor. Foi o universo a fazer espaço para alguém que reconheceria exatamente o que eu tinha para oferecer e escolheria construir algo extraordinário com isso.